Olá, comunidade. É uma alegria estar com vocês, tanto de maneira presencial quanto virtual. Para quem nunca veio a uma programação presencial, nós estamos aqui no Shopping Pátio Higienópolis, mais precisamente no Teatro Hall, em 2 cultos, um às 11 e outro ao meio-dia, isso sempre nos sábados. Então venham nos visitar. E também gostaria de fazer já um convite a vocês, aqueles que quiserem contribuir com o avanço das atividades da comunidade, também com a manutenção de tudo que nós conquistamos nesses 2 anos, até mais que isso. Já está aparecendo o Pix da comunidade em sua tela, então você pode contribuir, fazer a devolução do seu dízimo, uma oferta, e isso com certeza vai nos ajudar bastante. Também fica o convite para vocês se inscreverem em nosso canal do YouTube e seguirem o nosso Instagram. Pelo YouTube, vocês têm acesso ao nosso culto e agora também às quartas-feiras ao nosso estudo bíblico. Então, nos acompanhem. E pelo Instagram, todas as terças-feiras nós temos a live de oração. Por lá também você tem acesso à agenda do Ministério de Famílias. E pela bio do Instagram, vocês conseguem acessar o nosso canal de WhatsApp. E aí não tem desculpa. Vocês vão ficar sabendo de tudo que acontece aqui na comunidade. Também para aqueles que ainda não baixaram em seu celular o aplicativo da comunidade, fica o convite, preencha um cadastro, que nós queremos estar cada vez mais conectados com vocês. Hoje daremos sequência na série Graça com o pastor Edson Nunes. Neste momento gostaria de convidar a todos para colocarem o celular no modo silencioso. Vamos fazer juntos isso? Aqueles que estão aqui no Teatro Hall? Foi? Oremos. Deus, muito obrigado por esta comunidade, muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Eu gostaria de pedir de uma maneira especial por todos aqueles que estão aqui, também nos acompanhando e que estão passando por dificuldades, que saiamos tendo a certeza do teu abraço, do teu cuidado por nós. Conduza a nossa vida, que sejamos instrumentos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, tudo bem? Que bom receber vocês aqui na comunidade. Hoje a gente tem uma alegria, mais uma, né? A gente tem várias. Liginha, a Lígia, da nossa comunidade virtual, lá de Austin, no Texas. Ela veio aqui junto com essa gracinha linda, que tem um nome maravilhoso, Amelie. Amelie era um dos nomes preferidos meus e da Vanessa para se a gente tivesse filhinhas, né? E a gente não teve, infelizmente, só meninos. Mas olha que gracinha. A Lígia e o Kurt acompanham a gente lá do Texas, nos Estados Unidos. E ela fez questão de vir no Brasil, né, Amelie, para conhecer o tio barbudo gordinho. E apresentar, a Lígia quer apresentar, a Lígia e o Kurt querem apresentar para vocês a Amelie. Como a gente sempre diz aqui, uma criança é sempre a certeza de que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida e de que continuam se cumprindo. E a esperança, né? A esperança de que mesmo em meio à violência, mesmo em meio à dor, as flores, né? Como diz Drummond, a flor ainda nasce no asfalto, né? A flor ainda nasce no meio da tristeza, trazendo para a gente alento de que em breve Cristo voltará a essa terra. Então a gente vai orar aqui, vocês fiquem em atitude de reverência, por favor. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado, Senhor, pela capacidade que o Senhor nos dá de podermos gerar vida e de podermos amar de uma maneira inexplicável. Muito obrigado pela Amelie, essa bênção que o Senhor concedeu a Lígia e ao Kurt. Que o Senhor abençoe os dois, derramando sobre eles muito amor, muita sabedoria e paciência também. Que eles tenham energia, persistência, para apresentar a Amelie o mundo, as coisas que a cercam, e para que ela possa ver através deles o teu amor e a tua misericórdia. Que nós, como comunidade, mesmo à distância, que possamos ser presentes na jornada, aliviando
as tensões, sendo bálsamo também e apoio quando necessário. Cuida dessa família, Senhor. Nós entregamos a Meli em Tuas mãos. Entregamos a Lígia e o Kurt também em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. O amor de Deus é tão maravilhoso que Ele vai até as últimas consequências por mim e por você, a ponto de deixar 99 ovelhas para trás, para ir atrás daquela que se perdeu. Eu quero chamar você para se colocar de pé, para nós cantarmos sobre esse amor maravilhoso, o amor que não desiste de nós. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Deus é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Mas Ele, em sua maravilhosa graça e amor, alcançou a todos nós e nos trouxe de volta para a glória dele. Amém? Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Deus é bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de O que Ele faz? Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele faz. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Escala montanhas, Ele faz. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele faz. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas.
faz? Ou que deixa as 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus por mim e por você. E é por isso que quer façamos qualquer coisa, seja comida, seja bebida, seja os lugares onde passamos, as pessoas com as quais encontramos, o que temos, as coisas que conquistamos, que tudo isso seja para a honra e para a glória daquele que nos deu vida, daquele que nos constituiu a sua imagem e semelhança. Que esta igreja, tudo que nós fazemos aqui, seja para a honra e glória daquele que nos fez. Que tudo seja por Ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos. É tudo por Ele, tudo por Ele, e para sempre é tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração e na palavra seguiremos. Somos um só corpo. Em um só corpo, rendido à missão. E nossa voz, com sons de glória, irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos. É tudo por Ele, a Ele a glória, e para sempre é tudo por Ele, tudo por Ele. Somente a Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida Só por Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor. E que o reino seja em nós, que o reino seja em nós, e nossa vida a Ele a honra. Que o reino seja em nós, e nossa vida a Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida diante
vida só por Ele. Por Ele e para a glória dele. Por Ele e para a glória dele. A glória dele em tudo que fazemos na nossa caminhada, no dia a dia. Que a nossa caminhada seja aquela mesma que Ele fez. Que nós sigamos um caminho que antes for aberto por Ele, para que nós entendêssemos a melhor forma de nos relacionarmos uns com os outros, a melhor forma de nós compreendermos uns aos outros. Que nós sigamos esse caminho aberto por Jesus. Que essa seja uma oração constante em nossas vidas. Até que um dia nós encontremos com Ele e contemplemos a sua glória, face a face. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde sua graça flui como rio. Santo, Santo, anjos cantam. Pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam. Continua chamando, mas sua voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e desse mundo. Seja a nossa oração, que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Senhor, nos dê somente o que precisamos, Senhor. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, 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 eu canto. Santo, Santo, torne meu em testemunho.
seja a nossa oração sempre. E que o meu nome morra com meu corpo, somente o nome dele permaneça. E que o de Cristo permaneça em tudo, que o nome dele permaneça sempre. E que o de Cristo permaneça em tudo. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, que essa linda oração que a gente acabou de cantar, que ela seja real, que ela seja verdadeira na nossa vida. É o que nós te imploramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá, seja bem-vindo ao Teatro O no Shopping Pátio de Higienópolis. É um prazer receber vocês aqui e é um prazer receber você também, onde quer que você esteja. É muito interessante quando a gente constrói essa comunidade plural e diversa, né? E aí a gente recebe vocês aqui e muitas vezes vocês que estão aqui presentes são também aqueles que algumas vezes estão do outro lado, né? Assistindo nessa comunidade virtual que a gente tem espalhada pelo Brasil e por alguns lugares do mundo. E é sempre muito gostoso a gente encontrar vocês, abraçar vocês. A gente troca mensagens ali no Instagram, no WhatsApp e tal, bate um papo e aí vê a carinha, vê a pessoa aqui presente, vinda de tantos lugares. É muito legal, é muito reconfortante. E é bom, né? A gente estar unido, sabendo que a gente não está sozinho, espalhado por aí. A gente está na série Graça e aí a gente está caminhando para o final dessa série, os últimos 5 episódios. No último episódio a gente falou sobre Atos capítulo 8, a gente mencionou a história de Filipe. Filipe era um dos 7 que foram eleitos pelos discípulos para atender as pessoas menos favorecidas, as pessoas em situação de vulnerabilidade ali, que os discípulos os apóstolos e discípulos não conseguiam atender. Então eles elegeram 7 pessoas e uma dessas pessoas era Filipe. E a gente viu que Filipe é o primeiro que sai para além daqueles muros da tradição étnico-religiosa, racial que eles tinham. Filipe vai para além. Filipe prega para os samaritanos, que eram aqueles povos mistos, uma religião meio sincrética com o judaísmo e com outras coisas. E a gente também tem Filipe se encontrando com o eunuco, o etíope. Então Filipe ele começa a romper essas barreiras de pregar para além de um povo, de uma tradição religiosa. E é interessante a gente perceber algumas sutilezas em como o narrador vai construindo algumas histórias e a gente entender que existe uma mensagem nesse processo também. E uma das coisas importantes dessa narrativa de Filipe em Atos 8 é uma espécie de moldura que a gente encontra que está ali em Atos 7 e depois em Atos 9. E aí a gente entende melhor o impacto daquilo que está acontecendo em Atos 8 e entende também o que vai acontecer no restante do livro de Atos. E ali em Atos 7 a gente tem um outro personagem, também um dos 7 que foram eleitos pelos apóstolos / discípulos para cuidarem das viúvas, das pessoas menos favorecidas, etc. e tal, que é Estevão. Estevão e Filipe faziam parte desse grupo. O Estevão ele tem uma performance, vamos dizer assim, emblemática e impactante em Atos 7, porque ele faz um sermão público muito forte. Ele prega de uma maneira poderosa, o texto diz que ele, cheio do Espírito, começou a pregar. E o sermão dele é tão forte, é tão impactante, ele cita tantas coisas do Antigo Testamento, ele constrói uma ideia muito sólida, mas ao mesmo tempo tremendamente rompedora daquilo que a tradição religiosa judaica pensava na época, que a reação é extremamente violenta. Então, no final desse sermão de Estevão, as pessoas ficam enlouquecidas e resolvem matar Estevão por um sermão, por uma pregação.
E o texto diz assim, em Atos, no capítulo 7, a partir do verso 57. Mas eles taparam os ouvidos ao sermão de Estevão, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra Estevão. Então a multidão foi atrás de Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Capítulo 8, verso 1 diz: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. E aí então começa o capítulo 8, a história de Filipe pregando para os samaritanos. É um texto forte. Depois, se você lê toda a pregação de Estevão, o que acontece, é um texto muito forte. E é interessante que interessante e triste que esse baita sermão de Estevão foi recebido com violência por aqueles que ouviam. E Estevão foi morto pelo sermão que ele pregou. E aqui tem uma beleza triste, uma beleza pesada, vamos dizer assim, porque durante o ministério de Cristo, em um dos momentos em que Cristo foi perguntado o que as pessoas precisavam fazer para segui-lo, Jesus disse que cada um tome a sua cruz e me siga. E a morte de Estevão é talvez um lembrete trágico do que significa seguir a Cristo de verdade, do que significa tomar a cruz de Cristo de verdade. E a oração de Estevão se parece muito com a oração de Cristo na cruz do Calvário. Ele pede perdão por aqueles que o estão matando. E dentre esses que ativamente tomaram o papel de apedrejar Estevão, de pegar em pedras e realmente arremessar contra Estevão, entre esses que ativamente assassinaram Estevão, tinha alguém que estava ali de uma maneira, entre aspas, passiva. Alguém que estava ali de alguma maneira só assistindo. Saulo não pegou na pedra, Saulo não arremessou uma pedra contra Estevão, Saulo não matou Estevão diretamente. Mas o texto diz que ele segurou a capa daqueles que violentamente agiam. E diz o texto no final, no início do capítulo 8, verso 1, no final da história, de que Saulo consentia com aquilo que estava acontecendo. Então Saulo passivamente, indiretamente participa, mas ele não é aquele que executa a sentença. Ele está ali, não participa, mas participa. Faz parte, mas não faz parte. Ele assiste tudo em silêncio. Um silêncio consentido, concordando com aquilo que estava acontecendo. Nós temos então as duas histórias de Filipe que a gente mencionou no último sermão da série, há 15 dias atrás, antes da Páscoa. Filipe prega para os samaritanos, Filipe prega para o eunuco etíope. Há uma série de conversões entre essas pessoas para além das tradições religiosas, para além da etnia, da raça. Há esse início de um movimento que vai rompendo as barreiras dos muros que a tradição religiosa judaica tinha criado naquele momento. E aí a gente chega, depois desse momento de rompimento, no capítulo 9. E o capítulo 9 começa dizendo assim: enquanto isso, verso 1, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiram-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, aquele indivíduo que, antes das histórias de Filipe, assistia
a violência, consentindo com a violência, agora se tornou ele mesmo um indivíduo que praticava a violência. Então aquela atitude indireta e passiva agora se tornou uma atitude direta e ativa. Eu não vou só assistir, agora eu também vou perseguir. Mas eu não vou perseguir apenas em meu nome, eu vou perseguir de maneira legal, de maneira burocraticamente consentida com o poder estabelecido. Então eu não vou simplesmente sair apedrejando como fizeram com Estevão. Não, eu vou apedrejar agora com o aval da liderança religiosa do meu povo. Então ele vai até o sumo sacerdote e ele pede um documento que autorizava ele a ser violento, em nome da religião. De indireto e passivo, agora Saulo se torna um indivíduo violento, diretamente e ativamente em nome da religião. E vai perseguir aqueles que eram do caminho, porque Jesus Cristo era o caminho, a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que o seguiam eram chamados naquele momento como aqueles do caminho. Era uma seita dentro da tradição judaica. Só que era uma seita que começava a incomodar, porque ela crescia para além dos muros da tradição religiosa. Ela rompia com paradigmas da tradição religiosa. E olha como é que Paulo mesmo descreve esse movimento dele. Em alguns momentos ele descreve, a gente vai ver apenas dois. Primeiro está lá em Gálatas, capítulo 1. Do verso 11 em diante, diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, mas ele me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo Ele não me foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Verso 13. Vocês ouviram qual era o meu procedimento no judaísmo. Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. E ele fala mais ou menos a mesma coisa lá em Filipenses, no capítulo 3. Ele vai falar, cuidado com aqueles que praticam mal, não sei o que lá, tal. Cuidado com aqueles que fazem isso, que fazem aquilo, etc. Lá no verso 5 ele diz, eu sou circuncidado. Fui circuncidado no 8º dia da minha vida. Pertenço ao povo de Israel. Sou da tribo de Benjamim. Sou um verdadeiro hebreu. Sou judeu, de verdade. Quanto à lei, eu sou fariseu, cumpridor da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo ele diz, sabe quem eu era? Eu era um cara irrepreensível, segundo a lei. Eu era certinho, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, esse cara é fera. Esse cara é top. Esse cara é o modelo. Irrepreensível diante da lei. E aí ele tem uma expressão que ele usa nos dois textos, ele usa em outros textos também, ele diz, eu era zeloso. Em Gálatas ele diz, zeloso da tradição dos meus antepassados. Em Filipenses ele diz, zeloso a ponto de perseguir a igreja. Zeloso. Preserva as tradições. Fariseu, preserva a lei. Sou preocupado com essas coisas. E ai daqueles que não cumpriam, porque eu sou zeloso, eu persigo. Perseguia aqueles que não cumpriam a lei e os mandamentos. Perseguia aqueles que não seguiam as tradições religiosas. Então, no momento em que a igreja cristã, o cristianismo, no momento em que aqueles que seguiam o caminho começam a romper barreiras, levando o evangelho de um Messias judeu para além do judaísmo, aquele zeloso das tradições diz, não, isso daqui está errado. E agora, de um observador passivo, de alguém que agia indiretamente, agora ele passa a ser alguém ativo. Alguém que diretamente perseguia, porque agora virou um absurdo. Como assim? Já era um absurdo eles pregarem aqui dentro, agora estão pregando para fora? Que absurdo é isso que está acontecendo? E eles passam a perseguir. Saulo passa a perseguir. Direta e ativamente. Perseguir, prender, matar. Em nome da religião. Em nome de Deus.
É interessante porque isso não é novidade na Bíblia, a gente já falou isso daqui várias vezes. Na verdade, a primeira história da Bíblia após o pecado, em Gênesis capítulo 4, é exatamente nessa mesma moldura. É Caim e Abel, 2 irmãos que vão brigar por quê? Vão brigar por causa de Deus. Porque Caim olha que a oferta de Abel é aceita por Deus e Caim não aceita que a oferta de Abel seja aceita e a dele não. E ele decide matar o irmão dele por causa disso. Como assim? O seu relacionamento com Deus é diferente do meu relacionamento com Deus? Não pode. E ele mata o irmão. Um assassinato religioso. E parece que isso de alguma maneira legitima que as coisas continuem sendo assim. Em nome da religião e das tradições, parece que a gente recebe de alguma maneira um aval, um documento que legitima a nossa violência. Não, eu não sou violento, não, eu não. Mas em nome da religião, eu não vou permitir que isso aconteça. Eu não vou permitir que esses hereges atuem dessa maneira, que eles maculem o nome da minha igreja, que eles maculem o nome da minha religião. E alguns anos atrás, vou mencionar uma história, vou citar o nome, mas isso foi amplamente noticiado, vocês vão lembrar. Uma pastora, de uma certa maneira conhecida, chamada Ódia Barros. Eu não tenho contato, a vi uma vez depois disso, mas naquele momento não tinha nenhum contato com ela pessoal. Não sei se vocês lembram, mas ela celebrou um casamento homossexual de 2 mulheres. Vocês lembram disso? E vocês lembram o que aconteceu imediatamente depois disso, que a notícia foi dada? Ela recebeu uma ameaça de morte. Mas não foi só ela. Foi ela, a família dela, filha, esposa, todo mundo recebeu a ameaça de morte. Lembram disso? Ela teve que ir na polícia, pedir proteção, etc. e tal. E era interessante que você via que as pessoas que ameaçaram ela de morte, quem eram as pessoas que ameaçaram ela de morte? Cristãs. Pessoas cristãs. Isso é um absurdo que você está fazendo. Vou te matar. Por quê? Porque você não pode fazer isso em nome de Deus. Quem é você para fazer esse tipo de coisa? Você está quebrando as tradições, você está quebrando a doutrina bíblica do casamento, etc, etc e tal. Então, em nome disso, a gente vai te matar. E é interessante, né? Porque parece que tem essa violência legitimada, porque para proteger o nome de Deus e as coisas de Deus e as tradições religiosas, a gente pode sair matando. A Inquisição foi isso. Vamos converter infiéis. E se eles não quiserem ser convertidos? Vamos matá-los. Só tem 2 caminhos. Ou Cristo ou a morte. Interessante, né? É bem interessante. A gente parece que virou o evangelho do avesso. Que Cristo fala assim, se você quer me seguir, morra. Aí a gente fala assim, se você não seguir a Cristo, você morre. A gente inverteu as coisas, ficou meio diferente. Eu já falei isso aqui, que eu acho muito curioso. Quando falam assim, não, eu sou cristão, mas não sou otário. Tem esse negócio assim, né? E aí você posta qualquer coisa levemente polêmica, qualquer coisa que levemente você questione alguma coisa, e as reações mais violentas que você vai receber, se for uma postagem religiosa, são as reações de pessoas que no perfil delas está escrito cristão. Amo a Cristo. Aí está lá o perfil. A pessoa dizendo que vai te matar, dizendo que vai perseguir sua família e tal, mas ela é cristã. Eu lembro até hoje, essa história é muito boa, a Vanessa vai lembrar, tinha começado o meu ministério como pastor, e aí por causa de um certificado de batismo, um cara me ligou dizendo que ia me matar. O cara se batizou e a primeira coisa que ele fez depois do batismo foi me ligar dizendo que ia me matar. Eu falei, cara, que interessante esse batismo, né? Realmente é um novo caminho, né? Ao invés de em nome de Cristo a gente morrer, em nome de Cristo a gente mata. É um negócio impressionante. É o zelo pelas tradições. As coisas não podem mudar, as coisas não podem ser diferentes. Temos que manter a tradição religiosa, defender o nome de Deus.
E é interessante porque Paulo, quando ele fala que ele era zeloso, talvez a ideia de zelo dele tivesse uma âncora bíblica, tivesse uma base bíblica muito forte. Porque tem uma história de zelo que é muito interessante na Bíblia, e que eu já preguei aqui, que causou um escândalo para muita gente. O pessoal falou, não é possível que essa história esteja na Bíblia. Está. Que é a história de Finéias, em Números capítulo 5. E alguns falam, pastor, você pregou, meu filho ouviu, não sei, agora eu tive que explicar um monte de coisa, então não vou explicar tudo de novo. Mas enfim, a história é de que houve um momento ali de idolatria do povo, e o pessoal estava fazendo umas coisas lá em frente ao santuário, e Finéias ficou revoltado e foi lá e matou as 2 pessoas que estavam fazendo as coisas ali na frente do santuário. E aí o texto bíblico diz, né, que Deus cessou a praga que ele tinha mandado, porque o pessoal estava ali fazendo coisas que não devia. E aí o texto diz que Deus falou assim, Finéias foi zeloso pelas minhas coisas. Mas literalmente em hebraico é kano et kanoti, que quer dizer, ele se apaixonou pela minha paixão, ele se avermelhou com a minha vermelhidão. E aí Deus faz uma aliança eterna com Finéias, uma aliança de paz, o que é irônico, porque Finéias acabou de matar e agora Deus faz uma aliança de paz com Finéias. Tem uma ironia aqui. Mas aí talvez Paulo, olhando essa história, falou assim, cara, Saulo, né, olhando essa história, assim, eu também quero ser zeloso como Finéias. Eu quero que Deus olhe para mim e fale assim, esse cara é apaixonado pelas minhas coisas. Esse cara de verdade me ama, porque olha o que ele está fazendo, ele está matando a galera em meu nome, que nem Finéias. Então talvez essa fosse a ideia de zelo que Saulo tinha. E aí diz o texto, em Atos capítulo 9, o texto diz assim, continuando, né? Verso 3 do capítulo 9, em sua viagem de Atos, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou em seu redor uma luz vinda do céu. Saulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então Saulo olhava Finéias e dizia assim, pô, eu quero ser zeloso como Finéias. E ele foi e saiu para matar a galera. Mas ao invés de receber o aval de Deus, ele recebe uma luz que lança ele por terra. Literalmente o texto diz que ele é lançado por terra. E a voz diz, quem? Você, Saulo, Saulo, por que você me persegue? O que você acha que você está fazendo? Saulo diz, quem é você? Não, eu sou Jesus. A quem você persegue? E aqui eu acho muito bonito isso. Porque isso é uma ideia bíblica que está do início ao fim e a gente esquece. A gente esquece dos ensinos de Cristo, a gente esquece. Jesus fala, eu sou Jesus a quem você persegue. Quem que Saulo estava perseguindo? As pessoas. Jesus diz, eu sou Jesus a quem você persegue. A gente esquece que existe essa relação direta entre Deus, entre Cristo e a gente. Entre Criador e criatura. E o tempo todo no Antigo e no Novo Testamento, o que Deus está dizendo? Quando você faz isso para as pessoas, quando você faz isso para o órfão, para a viúva, quando você adultera, quando você rouba, quando você mente, quando você isso, aquilo, você está fazendo contra mim. Você fez contra as pessoas, mas é contra mim. E no Novo Testamento, com Jesus, ele vai dizer a mesma coisa. Quando vocês fizerem a essas pessoas, vocês estão fazendo a mim também. Você entende isso? O que você faz para os outros, em última instância, está fazendo para quem? Para Deus. Quando você mente, quando você é violento, você não está fazendo só contra as pessoas, você está fazendo contra Deus. A gente precisa lembrar disso o tempo todo. Esse é o primeiro detalhe. Mas o segundo detalhe é que a gente percebe que tem zelo aqui, e o zelo é tratado de uma maneira diferente. Finéias é o cara que sai e que mata, e que Deus fala, ah, que legal, parabéns, você foi zeloso das minhas coisas. E agora Paulo, que sai para matar, zeloso também, Deus derruba ele no chão. Lança ele por terra, diz, não. E é difícil muitas vezes a gente ler e entender a Bíblia, porque tem uma história, pô, isso é bom. E tem uma história, pô, isso é ruim. Né? É bom sair, ser zeloso e defender o nome de Deus e tal, pô, Finéias.
Aí tem Paulo lá, eu vou ser zeloso igual o Finés, vou sair, vou matar, não sei o que lá. Não. E como é que a gente pode entender? Já estamos explicando nessa série o tempo todo. Há um filtro. Há uma lente que a gente precisa entender, que a gente precisa usar para entender as histórias bíblicas. E essa lente é Cristo. Em Cristo, o zelo que leva à violência não é bom e nunca vai ser bom. Porque Cristo é aquele que sofre a violência. E os seguidores de Cristo são aqueles que sofrem a violência. Nunca aqueles que praticam. Nunca aqueles que praticam. E Saulo é derrubado do cavalo, né? Que isso virou uma tradição, isso não é bíblico. Foi derrubado, lançado ao chão. E agora ele se torna Paulo. E quem vai ser Paulo? Olha o que o texto diz. Atos capítulo 9. Deus manda um profeta da cidade, Ananias, ir conversar com Paulo, que era Paulo. E aí Deus diz para esse profeta que vai conversar com Paulo, diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O quanto ele deve sofrer em meu nome. Saulo, o cara que primeiro é violento indiretamente, passivamente, depois se torna violento diretamente e ativamente. Saulo, o cara que é zeloso da tradição a ponto de matar as pessoas, de perseguir as pessoas, é lançado por terra, corrigido por Cristo. E agora ele tem um novo caminho. E o novo caminho dele é ser pregador para os gentios. Aquilo que Filipe começou a fazer em Atos, capítulo 8. E o texto termina com uma nota muito interessante que diz assim: eu vou mostrar a ele o quanto ele vai sofrer. O cara que causava sofrimento, agora vai ser aquele que vai sofrer. O cara que era perseguido ou perseguidor, agora vai ser perseguido. E é interessante porque ele perseguia as pessoas em nome de uma tradição religiosa. E adivinha o que vai acontecer com ele? Ele vai ser perseguido em nome de uma tradição religiosa. Ele perseguia em nome da tradição judaico-farisaica da época, que não aceitava Jesus como Messias. E depois ele vai ser perseguido pela própria igreja cristã. Por quê? Porque aquele grande zeloso das tradições agora é um tremendo inovador, que está quebrando todas as tradições cristãs, porque nem tinha tradição, estava começando o cristianismo. Mas ele vai romper tantas barreiras, tantos paradigmas, que a própria igreja cristã, que era rompedora, vai falar assim: esse cara está exagerando. Esse cara está fazendo, esse cara está quebrando todos os limites. Que interessante, não tem jeito. Para você chegar onde você chegou, você talvez não perceba, mas para você chegar onde você chegou, você teve que quebrar vários limites. Internos, individuais e muitas vezes coletivos também. Mas parece que chega um momento que a gente coloca limite. Para a gente e para os outros também. E a gente esquece o que fez a gente chegar até aqui. A igreja cristã está quebrando uma série de paradigmas. Rompendo com uma série de tradições, mas em determinados momentos eles falam assim: não, agora está demais, agora vamos segurar um pouco. Segura um pouco a onda aí, vamos para Paulo, para aí, mano. Já está demais, cara. E ele vai ser perseguido. O que perseguia, agora é perseguido. E o que matava, vai ser morto. Vocês percebem a diferença daqueles que seguem a Cristo de verdade? Vocês percebem a diferença? Sofrem em nome do Evangelho. Não são os que causam sofrimento, são aqueles que sofrem. Essa moldura no meio com a história de Filipe e esse início da história de Saulo mostra uma transformação incrível. E existe um zelo que permanece, mas não é o zelo pela tradição.
Não é o zelo pelas doutrinas, pelos dogmas. Mas é o zelo pelo amor. Porque Paulo vai se transformar num apóstolo para os gentios, e o texto já anuncia isso. E ele vai quebrar todos os paradigmas que a própria igreja cristã, que quebrava os paradigmas, tinha estabelecido. A ponto de, no livro de Romanos, capítulo 14 e 15, quando ele fala dos fortes e fracos na fé, é um negócio bizarro, depois vocês leiam. Mas assim, tem gente que come carne, mas tem gente que diz que não pode comer carne porque as carnes foram sacrificadas aos ídolos. Os que comem carne, que não ligam se a carne foi sacrificada aos ídolos ou não, esses são os fortes. Os que dizem que não pode comer carne porque está quebrando a lei, esses são os fracos. Vou resumir para vocês. Eu vou só jogar essa ideia, depois a gente vai discorrer essa ideia. Mas só para dar criar um desconforto. Os fracos nessa argumentação de Paulo, no capítulo 14 e 15, sabe quem são? São os que são restritos em relação à lei. São os que são zelosos da lei. Esses são os fracos. E sabe quem são os fortes? São os que enxergam a lei para além de tradições. E aí Paulo, no final das contas, ele chama todo mundo. Ele diz, olha, vocês que estão enxergando para além, vocês que são os fortes, ele se coloca nesse grupo, que é bem interessante. Vocês que enxergam que a lei não é o fim, que existe a graça, que existe o amor, vão devagar. E vocês que acham que a lei resume tudo e que vocês estão ali restritos e exclusivos e tal, vocês precisam abrir a mente de vocês. Mas o pedido dele para a igreja de Roma naquele momento foi, por favor, parem de brigar. Parem de julgar uns aos outros. E se acolham em amor. Que haja unidade de amor entre vocês. Romanos capítulo 15 diz assim: o Deus que concede perseverança, verso 5, e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se, verso 7, uns aos outros, da mesma forma que Cristo aceitou vocês, e glorifiquem a Deus. Eterno nosso Pai e nosso Rei, Senhor, individualmente, muitas vezes a gente se comporta como zelosos da lei. Como aqueles apegados a tradições, a dogmas, a doutrinas, como aqueles que muitas vezes são extremamente restritivos e exclusivos. Como aqueles que constroem muros e colocam limites nas coisas. Mas, Senhor, há necessidade de sermos lançados ao chão para podermos entender que o Teu Evangelho é o rompimento de barreiras, de limites, de restrições, de exclusivismos. E é um Evangelho radicalmente inclusivo e acolhedor. Nos ajude, Senhor, a abandonarmos a violência em nome da religião. Nos ajude, Senhor, a abandonarmos a religião violenta. Nos ajude, Senhor, a acolhermos em amor uma religião que sofre, uma espiritualidade que sofre. Porque o destino, Senhor, daqueles que Te servem, daqueles que Te seguem, é sofrer por amor e não causar sofrimento em nome do amor. Nós nos colocamos em Tuas mãos em nome de Cristo. Amém.
vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado pelo amor de Deus. Ao nosso Senhor pergunte se Ele produziu nas trevas o esplendor. Se tudo foi criado, o macho, a fêmea, o bicho, a flor, criado para adorar ao Criador. E se o Criador inventou a criatura, por favor, se do barro fez alguém com tanto amor, para amar nosso Senhor. Não, nosso Senhor não há de ter lançado em movimento terra e céu, estrelas percorrendo o firmamento em carrossel, para circular em torno ao Criador. Ou será que o Deus que inventou nosso desejo é tão cruel? Mostra os vales onde jorra o leite e o mel, e esses vales são de Deus. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado pelo amor de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Valeu, um abraço e até semana que vem.